Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Elida Maiara e hoje eu estou aqui para revisar os conteúdos do segundo bimestre de matemática com vocês. Vamos começar? Olha só, grandezas e medidas. Vamos entender um pouco sobre comprimento, tempo, massa e capacidade, tá certo? Prestem bastante atenção. Medidas de comprimento. Antigamente, as pessoas não tinham os instrumentos, as medidas padronizadas. Eles não tinham um metro, a régua, eles não tinham. Então, eles utilizavam, sabe o quê? O pé, o palmo, o polegar, o passo, tá certo? Então, o cúbito, que é essa parte aqui do braço, tá bom? Então, eles para vender, por exemplo, tecido, eles geralmente media pelo cúbito. Para vender terrenos, eles davam as passadas e aí vendiam. Por exemplo, um passo seria R$100, por exemplo, um passo de terra. Então, eles começaram a ter essas medidas assim, tá certo? E aí, com o passar do tempo, foram padronizando essas medidas. E aí, nós sabemos que hoje, para medirmos uma porta, medirmos uma mesa, medirmos uma casa, nós usamos a trina. Se for pequena, a régua, tá certo? O metro, que é chamado também. Então, aí está as medidas não padronizadas e as padronizadas, tá certo? Como vocês sabem, o metro é a unidade de medida do comprimento, tá certo? Não esqueçam disso. Temos também as medidas de tempo. E quais são as medidas de tempo? Nós podemos falar sobre o calendário, que é os dias, os meses, os semestres, os bimestres e o ano, não é isso? E temos também o relógio, que é a medida do tempo diária. Então, no relógio, temos do número 1 até o numeral 12, tá certo? Porém, um dia tem 24 horas, porque o relógio, o ponteiro, gira 2 vezes, tornando assim 24 horas. Então, eu coloquei aí na tabelinha para vocês entenderem um pouco sobre as medidas do tempo. Um dia, como eu acabei de falar para vocês, tem quantas horas? 24. Uma semana tem 7 dias. Há quem diga que a semana só tem 5, mas são 5 dias que nós estudamos. E o sábado e o domingo, que a gente descansa, que a gente vai passear, não é isso? Então, são 5 mais 2, formando assim 7 dias. Temos também uma quinzena. Quinzena já está falando. Quinzena, 15 dias. Tá certo? Uma quinzena equivale a 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Bi vem de 2. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano corresponde a 365 dias ou 12 meses, não é isso? Uma década. Década vem do número 10. Então, uma década corresponde a 10 anos. Um século. Século vem de 100. Então, um século são 100 anos. E um milênio corresponde a 1000 anos. Tá certo? Então, prestem bastante atenção. Temos também a medida de massa. As medidas de massa. O que é a massa? Nosso corpo pesa e esse peso é chamado de massa. Eu hoje estou pesando 65 quilos. Minha massa corpórea mede 65. E a de vocês?
Então é isso. E a balança é um instrumento mais utilizado para medir essa massa. Quando nós vamos a uma farmácia ou a um hospital, nós subimos na balança. Quando também fomos comprar 1 quilo de carne, então nós também utilizamos a balança. Então ali nós estamos comprando a massa, que é pelo quilograma, tá certo? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês nessa aula. Boa prova, tenham paciência, tenham calma e preste bastante atenção no que a tia de vocês falam, tá certo? Boa sorte!